Nós temos um grupo que estuda há um bom tempo o livro de Romanos e finalmente nós conseguimos gravar um pouco do nosso estudo. Nós convidamos você nesse vídeo a estar conosco, estudando um pouco da palavra que pode mudar a nossa visão e a nossa vida. Os cuidados de Deus. Tá, e tua irmã tá aí ainda? Tá, minha irmã fica até dia 2 de novembro. Ah, que bom. Então põe ela aí para escutar também nossa reunião, tá bom? Tá bom. Vou fechar minha cama para não ficar atrapalhando. Ok, pode colocar no mudo, então. Tá. Bom, a gente vai começar, que é para não demorar mesmo, né? Deixa eu ver. Já são 9h07. Vamos começar, né, Davi? Pode ser, vamos lá. Para não ficar muito esticado. Uhum. Vamos orar, então. Senhor, meu Deus e Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por mais um dia, Senhor, que nós acordamos, que nós abrimos os olhos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos comida, nós temos ar, nós temos nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço que tu cubra-nos com o teu sangue, meu Deus, nesse período de oração, nesse período de estudo, Pai. Cubra cada casa, meu Deus, que está aí no nosso Zoom, e o pessoal que ainda não pôde entrar. Visita, Senhor, cada casa, Pai. Envia os teus anjos, meu Deus, em cada residência, em cada família, Pai, dando força, Senhor, dando ânimo, Senhor, tocando no coração, tocando, Senhor, nas finanças, Pai. Abençoa, Senhor, que não falte nada, Pai. Abençoa os trabalhos, Senhor, em nome de Jesus. Que tenha, Senhor, boa oportunidade de trabalho, promoção, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, cada mãe, cada pai, cada criança. Senhor, nós colocamos o Davi diante de Ti. Fala, Senhor, na boca dele, Senhor, para que nós possamos mesmo entender aquilo que Tu tens para nós. Visita cada um essa noite, Pai. Nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou desligar o meu, tá? Meu microfone. Amém. Ok, vamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, hoje eu creio que depois de muito tempo a gente vai conseguir gravar aqui esse estudo, né? Nós já estamos há alguns meses aí estudando, né? E eu creio que meses, né? Eu sou ruim de data, mas faz tempo que nós estamos aqui já. E agora nós mudamos semana passada a forma, né? Nós estamos olhando mais assim de uma forma resumida ou não lendo cronologicamente todos os versículos, como nós havíamos feito, estávamos fazendo, né? Mas eu creio que vai ser bom assim. E porventura, né, aí também eu pedi para vocês lerem, né, o que a gente estudou semana passada, espero que vocês tenham lido. É uma forma também de fazer vocês participarem, né, lendo aquilo que a gente porventura não lê. Se a gente deixa de ler então algum versículo nesse novo formato, você vai ler e confirmar em casa, né, depois com aí você e o Espírito Santo, né, e podendo aprender mais. Eu acho que quando a gente mesmo lê, a gente aprende mais também, a gente revê, né, o contexto do que a gente estudou, do que a gente passou, certo? Então vamos lá, nós estamos agora, nós vamos passar hoje pelo 7, nós vamos rever alguma coisa do 6, nós estamos falando do livro de Romanos, né, livro de Romanos, e vai ser bom, porque vai ser bom que hoje seja o primeiro dia de gravação, porque eu vou entrar com um problema existencial aqui, né? Uma grande verdade da nossa vida que eu acho que é prática. Então, se a pessoa, por exemplo, vir hoje pela primeira vez e assim estiver ouvindo, né? Estiver assistindo, então ela vai aproveitar bem, sem necessidade de ter feito os outros anteriores, né? Eu só vou pedir, Marta, como eu tô dentro de outro programa aqui, eu botei o Zoom dentro de outro programa para gravar, entendeu? Então eu não tenho acesso às pessoas que estão. Você mandou o link pro Miguel? Mandei.
E aí, você me fala só, quem estiver entrando aí, eu tive com o Miguel ontem, ele está mudando de cidade, nós conversamos bastante, ele falou que talvez hoje ele entrasse. E pelo que eu vi, ele gosta de falar, né? Então, se ele entrar aí, você me avisa, por favor, pra gente só apresentar ele, tá bom? A gente apresentar ele e o pessoal conhecer aí, os portugueses se conhecerem, né? Tá bom? Vai ser uma benção. Então é isso, vamos então, por enquanto, se ele não entrar, ele vai pegar, a gente vai gravar, vai ser bom, que ele vai ter acesso depois às pessoas que não podem estar hoje conosco, né? Vamos lá, gente. Então já foi orado, né? Então nós temos aqui, eu vou falar sobre um problema que nós temos, amém? Um problema que está detectado na palavra, né? Que são duas forças que brigam no nosso interior, né? Então vamos lá. Eu anotei todos os versículos aqui subsequentes aqui e não anotei o versículo que eu queria, mas vamos lá que eu acho. Eu sempre faço um pouco antes da live, eu já resumo tudo, né? E hoje eu estava com pressa de organizar tudo e não peguei o versículo que eu queria iniciar. Eu queria iniciar com o versículo lá da frente. Amém? Amém. Capítulo 7, versículo 18. Capítulo 7, versículo 18. Amém? Achei ele aqui. Vamos achar então, vamos descobrir esse problema que nós temos aí. Então aqui o apóstolo Paulo, né, autor do livro, para quem está nos vendo hoje, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Amém? O querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Então Paulo está dizendo que existia dentro dele uma vontade de querer o bem. Então a gente entende que Paulo tinha já a noção do que era o bem. Nós vamos aqui daqui a pouco saber de onde vem a fonte dessa conhecimento, para a gente saber o que é o bem, né? Para a gente querer o bem, a gente tem que discernir o que realmente é bem. Nós vivemos na época da mentira, né? Então, hoje em dia, nós temos aí muita gente dizendo: olha, esse é o caminho do bem, esse é o caminho de Deus, esse é o caminho da salvação, mas não é. E a Bíblia mesmo diz que nos últimos tempos apareceriam muitos falsos profetas, né? Muitos querendo desviar o caminho do servo de Deus. E se a pessoa não tivesse atenta na palavra, se ela não tivesse o conhecimento e o Espírito Santo, então ela realmente sucumbiria, ela acreditaria nas mentiras. Então Paulo está dizendo: não, saber o caminho, o que é certo eu já sei, mas eu não consigo fazer por mim mesmo, trilhar o caminho do bem, né? Então ele continua ali, como ele está dizendo dele, está dizendo de forma geral, né, da situação humana, que é a minha e que é a sua também. Então ele continua assim, no 19, né? Romanos 7, 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Você já se pegou assim? Poxa, eu não queria fazer isso, eu não queria voltar a fazer isso, mas estou voltando a fazer isso, né? Isso aí nós podemos, facilmente a gente relaciona a um vício, né? Quem já teve problema com cigarro, com bebida, com qualquer outra vontade que, assim, você já entendia que não era bom, mas você não conseguia deixar de se conduzir por isso. Então ele está dizendo assim: o bem que eu prefiro eu não faço, mas o mal eu faço. No 20 ele diz assim: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. Então ele define, para mim ele define aqui uma definição muito boa de pecado. Pecado é aquilo que eu sei que não é bom, eu já aprendi que não é o que eu quero, mas eu faço. Amém? Então antes, nós lemos aqui em Romanos que Paulo fala que antes da lei, antes do conhecimento do que é certo e errado, você não sabia o que é pecado. Mas à medida que você vai
tendo uma intimidade com Deus, você vai lendo a palavra, é inevitável que o teu coração, a tua consciência espiritual vai se elevando. Então você vai percebendo o que é bom, o que é ruim. Você então começa a se incomodar com algumas coisas que para você eram normais, né? Então você levantava, ia trabalhar, se o dia não fosse bom, você chegava em casa e batia na esposa. Ou a esposa batia em você, né? Tem essa também, né? Vamos ser justos que o mundo hoje tá igual, né? Então tem marido também que apanha da mulher hoje. Então assim, você fazia isso. Aí você começou a ler a Bíblia, você começou a se interessar pelas coisas da verdade, e você fala, eu acho que não é legal ficar batendo na minha esposa ou ficar batendo no meu marido, eu não quero mais isso não. Quem que te falou isso? Foi o padre, foi o pastor, foi o teu pai de santo? Não. Foi o próprio Espírito de Deus. Amém? Então isso é o pecado. Então na Bíblia nós vamos desmistificar, com a palavra nós vamos desmistificar aquela questão de você ficar apontando o dedo. Isso é pecado para os outros. Nunca se deve fazer isso, sabe? Dizer para as pessoas assim, isso é pecado, né? Porque na verdade a pessoa precisa descobrir, segundo a sua evolução espiritual, o que é pecado e que não é pecado. E tem pessoas que se recusam a descobrir, a assimilar essa noção, e a Bíblia fala, Paulo mesmo fala mesmo em Romanos, que elas são indesculpáveis, elas não têm desculpa. Não é porque elas não admitem que aquilo é errado, que ela não entendeu no seu espírito que é errado. Quando Deus percebe que o seu espírito já tem condição de discernir, né, de saber o que é certo e o que é errado, então Deus começa a te julgar segundo aquilo que você já sabe. Teu coração já entende. Aí Deus já pode falar, olha, você já sabe que isso não é bom. Se você está fazendo, é porque você quer fazer o errado. Ok? Então essa é a dinâmica de Deus. O próprio Espírito de Deus vai se comunicando. Então aí eu já estou antecipando a forma de você descobrir o que é certo e o que é errado. Amém? Eu ia deixar um suspense aqui, o negócio fica bom, mas eu já vou falar logo, depois qualquer coisa a gente volta, a gente fala de novo. No capítulo 8, versículo 16, Paulo diz assim, Paulo dá aqui uma chave do relacionamento de Deus conosco, amém? Deus então, ele tem uma dinâmica conosco, ele se comunica conosco. É isso que Paulo está dizendo aqui, capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito com maiúsculo, lembra que eu expliquei? Espírito com maiúsculo, então Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito, minúsculo, é o espírito humano, que somos filhos de Deus. Então existe então uma testificação. O que é uma testificação? Uma confirmação interior. É uma confirmação interior. Então você fala assim, sabe aquela coisa que fala que a mãe ela sente a coisa do filho, ela sente que o filho não está bem, né? Meu filho não está bem, meu filho, eu preciso falar com meu filho. Então essa coisa que uns chamam de sexto sentido, na Bíblia não tem isso, tá, irmão? Sexto sentido é algo meio aí, vamos dizer, extra bíblico, tá? Não é a nossa doutrina, não. Mas eu quero dizer como o sentimento normal que as pessoas conhecem, né? Existe então um sentimento sobrenatural de você entendendo que uma coisa é verdade. Então não dá para explicar. É simplesmente o Espírito de Deus testificando com o teu espírito, né? Então você diz assim, Senhor, eu queria saber tanto se esse caminho é a verdade, eu estou debaixo de um ensinamento, né? Eu aprendi que o mundo espiritual funciona assim, Senhor, mas o teu espírito não testificou comigo, né? Eu não sei se isso é a leitura bíblica correta. Senhor, me ajuda a interpretar essa questão na tua palavra. Essa é a verdade realmente? Então você ora para quê? Porque o Espírito de Deus testifique com o teu espírito. Amém? Confirme no seu coração que aquilo é uma realidade, que aquilo é uma verdade. Porque é assim que acontece, irmãos. Deus, ele é acessível, né? Ele está perto daqueles que querem buscar a sua verdade, né? Buscar a tua palavra, né? Então eu não vou pôr aqui de novo
Salmo 51, 17, porque vocês já cansaram de ver esse versículo aí na tela, né? Então Deus está interessado no coração contrito, sincero. Senhor, me ajuda a descobrir a verdade. O Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. Amém? Então vamos voltar ao problema. Então nós temos esse problema da carne, né? De uma força que quer, a minha mente, que já conhece a verdade. O Espírito de Deus já testificou sobre a verdade. E eu quero produzir, eu quero andar segundo a verdade, mas a minha carne, o meu interior, ele não consegue viver essa dimensão. Ele não consegue andar conforme a carne, né? Quer ver? Lá no capítulo 7, versículo 22, diz assim: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então Paulo fala que existe um homem interior, existe um homem interior que nós podemos chamar de um espírito que habita, né? Esse espírito que é parte de Deus, foi soprado pelo próprio Deus nas nossas narinas, né? Lá em Adão, né? Então, esse espírito, eu tenho prazer nas coisas de Deus. Por quê? 8,16, o Espírito testificou comigo que isso é bom. Amém? Eu sinto assim, eu lembro do céu, né? É como se nós já estivéssemos na presença de Deus, como nós viemos dele. Então, quando o Espírito, nós fazemos coisas espirituais que agradam a Deus, esse nosso espírito, ele vive. Ele parece que ele é alimentado, né? E ele sendo alimentado, ele traz uma alegria diferente da alegria que nós estamos acostumados. Porque o homem natural, qual que é a alegria do homem natural? Né? Do gordo, por exemplo, é comer, né? Então a gente vai lá, a gente tem prazer naquele prato que a gente gosta tudo, né? Então o homem pode ter prazer em passear, em fazer uma viagem prazerosa, em estar com os amigos, né? Em beber, comer, festejar, enfim, existem prazeres carnais. Mas Paulo está dizendo que quando ele olha para o homem interior dele, ele tem um prazer nas coisas de Deus. É um outro tipo de prazer que muitos não conhecem, porque nunca deram vazão ao seu lado espiritual. Então não conhecem esse tipo de alegria, ok? E então, mas Paulo fala no 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro na lei do pecado que está nos meus membros. Amém? Então ele fala que guerreando contra a lei da minha mente. Existe uma lei então interior, que é a lei da minha vontade, e essa lei então ela começa a brigar com a lei da minha mente, a lei da minha consciência espiritual. E aquilo lá se torna uma coisa que, voltando ao 18, né, nós não conseguimos transpor. Amém? Nós não conseguimos, porque a vontade, lembra, ele fala, a vontade está em mim, mas não o efetuar, não fazer essa coisa ser uma realidade na minha vida, ok? Então, Jesus é o único elo, né, com Deus, né? Pois ganhamos a capacidade sobrenatural de vencer nossa própria natureza carnal. Amém? Então, qual que é o segredo para qual que é a solução? Ele fala no versículo 24, ele pergunta isso, né? Desaventurado o homem que sou, né? Quem me livrará do corpo desta carne? Quem me livrará dessa força contrária ao espírito que habita em mim? Da força da minha carne, da vontade de pecar que habita nos meus membros. Quem me livrará disso? Ele pergunta. Aí no 25 ele fala, Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Então ele dá a resposta dizendo que ele de uma certa forma, quando ele está com Jesus, ele é escravo da verdade, né? De maneira que sou em mim mesmo, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado.
Amém? Então ele tinha esse pensamento, né? E ele cita ali Jesus como a porta para vencer o mal. Mas então, como que Jesus ele faz essa obra em nós, né? Como que Jesus faz essa obra em nós? Qual que é a capacitação que Deus dá? Então Deus dá através de Jesus, Deus gerou um poder possível ao homem. Você tem acesso a um poder sobrenatural, mas esse poder está onde? No vínculo com Jesus. Amém? Então aí está a teologia cristã, está todo o segredo do cristianismo, a pessoa de Jesus. Ok? Então a pessoa de Jesus, ela é aquela força que nós não temos nos nossos próprios membros. Ele fala, eu tenho a vontade, mas eu não consigo fazer. Né? Eu estou traduzindo para o popular o versículo do 7:18. Eu tenho vontade, mas eu não consigo fazer. Né? Então, eu tenho querer, mas não efetuar. Amém? Então, quando Paulo ele diz isso, ele se coloca numa posição o quê? De arrogância ou de humildade? Eu pergunto a você. De humildade. Amém? Então, só encontra Jesus aquele que reconhece que precisa de Jesus. Por isso que a Bíblia fala que tem um provérbio que diz que a humildade é o princípio da sabedoria. Amém? Então nós precisamos o quê? Reconhecimento. Eu sozinho não consigo. Essa coisa que eu falei na semana passada é muito importante que nós nos lembremos. Você não consegue vencer o pecado pela sua própria força. Aí você pode falar, você não me conhece, eu sou um cara diferente, eu tenho uma força de vontade, eu fiz neurolinguística, eu sou um cara inteligente, eu sou um cara forte, a minha árvore genealógica, eu não sei o que. E você pode falar o que você quiser para mim, mas a tua natureza humana é a mesma de todos nós, amém? Você é um ser humano que não tem a capacidade de vencer a sua própria carne, porque não é isso que Deus propõe para o homem, amém? Então, qual que é a diferença, irmãos, do cristianismo para as religiões? Você pode anotar isso daí, que é muito interessante. Você pode dizer assim, poxa, por que eu vou ser cristão, né? E qual que é a diferença da filosofia cristã para todas as outras filosofias? A diferença do cristianismo e das religiões é que você tem que morrer efetivamente, amém? Você tem que morrer nas suas vontades, mas ao mesmo tempo você tem uma promessa de que você vai nascer com uma outra capacidade, você vai nascer de uma outra forma, com poder sobrenatural, né? E revestido de uma nova capacitação, ok? Então você, homem natural, você não pode nada. Jesus disse isso lá, né? Para o sábio, ele falou, mas como assim eu vou ter que me enfiar na barriga de novo da minha mãe, nascer de novo? Ele sendo um sábio na terra não entendeu, né? Mas o que Jesus estava querendo dizer é que você tem que morrer para as suas vontades, você tem que morrer para o ideal de mundo que você idealizou na sua vida, na sua mente. Então o próprio Jesus, né, nós já estudamos isso. Eu não me lembro aqui, não trouxe o versículo, não vou citar, mas o próprio Jesus se esvaziou, né? O próprio Jesus, ele deixando sua forma de Deus, né? Mesmo subsistindo, né, na forma de Deus, ele se esvaziou, ok? E ele então se tornou um homem mortal, para que ele vivesse as agruras e ele vencesse os problemas aqui, não pelo poder dele, mas pelo poder do Espírito Santo. Você lembra que Jesus, sendo Deus, né, personificado aqui na terra, mas revestido do corpo carnal, ou seja, com as mesmas possibilidades de fraquejar, de ter desejos carnais como nós temos, Jesus, ele se fortaleceu em quem? Nele mesmo? É isso que a Bíblia diz? Então Jesus assim, não, eu sou Jesus, então eu vou ordenar a mim mesmo. Não.
Jesus ele começa dando o exemplo, ele se coloca no deserto e ele vai buscar a presença de Deus, né? Primeira atitude então de Jesus quando ele vai começar a lidar com o seu ministério, com a sua vida real, com a missão que ele tinha, né? Com o porquê ele veio na terra, ele vai e se conecta com Deus. Ele fica 40 dias se conectando com Deus, buscando o quê? Confirmação do poder de Deus na vida dele, da vontade de Deus. Então, através dessa confirmação, Jesus ali, ele sai cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. E a Bíblia diz que mesmo ele sendo homem, ele não pecou. Por quê? Porque ele se entregou totalmente ao Espírito Santo. Então, você acha que Jesus não era carnal? Sim, ele era carne, né? A Bíblia fala que Jesus veio em carne. Você, como cristão, você precisa reconhecer que Jesus veio em carne. Isso daí é uma característica daquele que serve a Jesus, né? Tem até na Bíblia assim, uma questão. Se o Espírito reconhece que Jesus vem em carne, então se a pessoa reconhece que Jesus vem em carne, então a pessoa não está possuída. Sabia que existe essa forma de você saber se a pessoa está possuída? Então a pessoa diz não, porque o inimigo não reconhece. Isso é derrota para o inimigo. Jesus tendo vindo em carne e não pecando é a derrota para ele. Então ele não reconhece isso. Então Jesus tendo essa capacidade, ele não pecou. Então Paulo diz lá no capítulo 6, que nós passamos semana passada ou retrasada, ele diz que nós morremos então em Cristo, né? Nós morremos em Cristo. Eu pensei que eu anotei aqui. Bom, nem anotei, mas vamos lá. A gente acha aqui. No capítulo 6, então, o versículo 2 diz assim: como vivemos ainda no pecado, nós os que para ele morremos. Amém? Então Paulo está dizendo que houve uma transformação da pessoa antiga que era Paulo. A pessoa antiga que era a pessoa antes de Cristo, ela morreu. Em Cristo, ele diz aqui no batismo, né? Ele vai falar ali no 3 que no batismo nós fomos mortos. É como se nós tivéssemos morrido para o pecado. Então, de uma forma sobrenatural, a pessoa que nasceu em Cristo, ela adquire o quê? Poder para resistir ao pecado. Amém? Da onde vem a minha capacidade de dizer não ao pecado? Da nova criatura que eu sou em Cristo. Porque eu morri, a velha criatura, aquela que não conseguia dizer não para o pecado, aquela que sucumbia toda vez que vinha uma tentação, eu chegava e dizia sim para a tentação, esquecia de Deus, esquecia de tudo, ia lá, cometia o pecado, né? Praticava meu vício, praticava a minha mentira, a minha injúria, o meu crime. Hoje, então, como eu estou debaixo do sangue de Cristo, como eu nasci de novo, eu posso dizer não ao pecado. Então é de suma importância que você tenha certeza que você pode dizer não ao pecado, que você tenha essa capacidade de dizer não ao pecado, não porque você é forte ou fraco, né? Como eu contei naquela história, né? O menino que estava prestes a pecar, a gente sabia que ele queria o pecado estava, né, chamando ele, então ele vem para nós, né? Para mim, lá para o pastor Paulista, ele fala: olha, pastor, eu não queria pecar, mas sabe como é que é, né? A carne é fraca. Entendeu? Então ele não sabia, ele não tinha sido informado, ele tinha esquecido, o inimigo tinha feito ele esquecer que ele era uma nova criatura, né? O versículo que nós dizemos também sempre, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não é que nós somos pessoas agora mais resistentes, não, é que nós somos diferentes. Nós somos outra pessoa, ok? Então, o hábito que eu tinha eu não tenho mais. A fraqueza que eu tinha eu não tenho mais.
Ok? Então ele está dizendo aqui, nós morremos por pecado. Como é que nós vamos viver em pecado de novo? Agora, como que nós vivemos? No 6,4, ele diz que nós vivemos, andamos, pois, então, em novidade de vida. Andamos em novidade de vida. Então nós andamos diferentes, nós andamos sobre a circunstância do pecado. Nós podemos vencer o pecado. Agora nós sabemos que em nós habita o Espírito Santo, que nos fortalece e nos levanta todos os dias para nós dizermos não àquele velho homem, aquela pessoa que ainda pode pensar em estar no pecado. Ok? Então, isso o que eu queria dizer, né? Nós morremos, andamos em novidade de vida. Então, por quê? Qual que é a diferença, então, do cristianismo para a religião? Qual que é a diferença do cristianismo, voltando ao tema? Veja bem, na religião, eu vou fazer uma alegoria aqui. Você pode viver anos e anos como uma ovelha. Você pode viver anos e anos como uma ovelha. Você tem uma pele de ovelha, ok? Você aprende os hábitos de uma ovelha. Então o que a ovelha diz assim? Paz, Deus abençoe, vai com Deus, né? Então a ovelha, ela aprende essas coisas. Você anda como uma ovelha. Você tem os hábitos de uma ovelha, né? Agora você só vai ser realmente uma ovelha se você estiver no aprisco do Senhor, nascido de novo como uma ovelha. Amém? Você já viu a alegoria da ovelha? Você já viu um curral de ovelhas, né? Que a Bíblia chama de aprisco. Ela tem ali a cerquinha, tem o pastor, que é aquele que está com o cajado ali, ordenhando não, ele está ali conduzindo as ovelhas, né? Para não cair no buraco, para não fugir, para não se perder, para o lobo não pegar, né? Para não ter nenhum acidente, ele está conduzindo ali as ovelhas. E o que a ovelha pode fazer em relação ao pastor? Ela obedece, ela está dentro ali daquele aprisco. Não tem ovelha do pastor que está fora, que sai ali da cerca e pula a cerca, né? E vai ali viver como quer. Eu sou independente, pega a mochilinha, né? E vai virar aí um mochileiro viajando por aí, né? Pegando carona. Não é assim que funciona, né? Então, a ovelha, ela fica dentro, ela fica no aprisco, ou seja, você fica nos cuidados do pastor. Amém? Você conhece o Salmo 23? O começo do Salmo 23 diz como assim? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Aí o religioso, ele pega aquele livro lá e ele abre bem no Salmo assim, ó. E ele põe assim, ó, em cima. Ele pega aquelas bíblias gigantes, né? Ele compra uma bíblia, ele investe um dinheiro numa bíblia gigante, ele põe na entrada da casa, ele põe na porta, na cama do casal, porque aquilo lá é uma promessa de Deus, né? Ele usa igual o judeu usa a Shema, né? Usa o versículo nos umbrais da porta, né? Parece o judeu. Essa é uma religião. O cara usa como religião. Mas ele não se atentou ao conteúdo daquele primeiro, Salmo 23, versículo 1. Diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele só está interessado no nada me faltará. Mas ser ovelha do pastor é diferente. O Senhor é meu pastor se eu for uma ovelha. Ok? Então eu vou ficar aqui. Para onde será que o Senhor vai me levar hoje? Né? Para onde será que o pastor vai me levar hoje? Hoje ele vai me levar ali para tomar água ali naquele riacho. Que bom, eu vou matar minha sede hoje. Hoje ele não levou para eu tomar sede. Eu não vou reclamar, porque ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que eu posso ficar hoje sem tomar água. Mas ele me levou ali para tomar um sol. Ele podou ali a minha pele, estava muito calor, ele tirou um pouco da pele para que eu me sinta melhor. Ele me alimentou. Amém? A ovelha confia plenamente no seu pastor. Então,
Quando nós estamos, então, no aprisco do Senhor, né, no aprisco de Jesus, o bom pastor, ele diz assim, eu sou o bom pastor, né? Então, quando nós estamos no aprisco do Senhor, então nós nascemos de novo, então nós não temos mais os hábitos, nós então perdemos a capacidade, o domínio que o pecado tinha sobre nós. Nós saímos da dependência do pecado e agora nós estamos na dependência do pastor. Ok? A nossa mente mudou, por isso que eu nasci de novo. Eu era um lobo, eu era um animal feroz, eu era de outra categoria. Eu não era uma ovelha, porque eu não obedecia, eu não estava dentro do aprisco. Mas a partir do momento que eu nasci de novo, aceitei Jesus e estou vivendo agora, ouvindo, eu abro a Bíblia e falo, Senhor, como é que eu me conduzo? Agora tem tanta coisa, vai ter uma votação muito importante aqui no meu país. Como é que eu me conduzo? Qual que é o teu princípio? Tem coisa espiritual envolvida nisso? Né? Eu não vou tocar nesse assunto, mas pensa bem, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Ok? Existem princípios aqui que nós estamos vendo? Sim. Existe vontade de Deus? Sim. Paulo dizia, eu sei o que deve ser feito. Quanto à minha mente, eu sei o que eu quero fazer. Ok? Você, cristão, sabe o que é preciso fazer, o que é certo? Como você sabe? Andando no aprisco. O Senhor quer te conduzir. O Senhor quer conduzir a minha vida, a tua vida. Aí você fala, eu estou com tanta preocupação, tanta depressão, porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei se eu vendo minha casa, se eu compro um carro, eu não sei. Eu estou tão aflito. Você sabia que o Senhor quer pegar o seu cajado e conduzir a sua vida? O Senhor quer te dar resposta sobre o que você tem que fazer, quando você tem que fazer? Amém? Então, isso é estar na presença do Senhor. A partir do momento que você começa a ser conduzido, você começa a baixar seu nível de ansiedade, por exemplo. Ok? A ansiedade é um mal moderno, né? É um mal da nossa época. Então nós vemos situações, o mundo está acabando, é guerra, é destruição, são doenças, é inimizade. Eu falo uma coisa, minha esposa entende outra, e parece que as coisas não vão, e a gente luta, e a gente trabalha, e parece que falta dinheiro. E não... Quantos problemas da vida moderna, não é isso? E tudo acontece assim, e a minha tendência é ficar ansioso. Aí eu olho para a palavra diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Tem de bom ânimo, olhai os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, mas nem Salomão, né, na sua riqueza se vestiu como um lírio. Se o Senhor veste assim um lírio, como é que ele não vai vestir você, né? Então não andeis ansiosos, o Senhor te cuida. Aí você começa a ser consolado pela palavra. O Espírito Santo entra dentro de você e começa a te dar certeza de que a vida está no controle de Deus. E você, como está no aprisco de Deus, você não tem o que temer. Não. Então 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então você vê que você tem promessa na tua vida. As coisas começam a fazer sentido, não material, mas espiritual. E as pessoas dizem, nossa, mas você não está com medo? As coisas estão acontecendo, para onde nós vamos? Você fala, não, Deus está no controle. Deus está no controle, e Ele, né, como dizia lá Jó, por fim se levantará na minha vida, e Ele vai fazer justiça, e tudo vai acontecer, e você começa a se encher. Então, sabe o que acontece? Quando você começa a ter essa nova, como você começa a ter essa nova criatura, a tua dependência do pecado, então ela vai embora. Então essa questão que Paulo falava, que ele, antigamente, né, que o homem natural, ele não consegue fazer o certo, ele mesmo querendo, ele só faz o errado, ele começa então a viver na dependência de Deus, e a sua vida começa então a ser transformada.
E ele olha ali aquela situação onde ele roubava e ele começa a sentir assim e fala, poxa vida, eu estou tirando de alguém que precisa de dinheiro, e começa então a brotar nele um coração de arrependimento, começa a brotar nele um sentimento de amargura por tudo que ele fez de errado, e ele começa a dizer, essa pessoa precisa desse dinheiro e eu estou roubando esse dinheiro, eu estou sumindo com esse bem dessa pessoa, eu não vou fazer mais isso, eu não me sinto mais bem fazendo isso. E pelo contrário, então ele fala, não, agora eu quero ajudar essa pessoa, ok? Então, aquele pecado que te dominava, automaticamente não domina mais. A diferença do cristianismo é que você não precisa mortificar os seus desejos. Como diz a filosofia oriental, Deus mesmo, ele transforma a tua identidade. Deus mesmo, ele te faz crescer como pessoa, você cresce num nível em que o pecado já não é mais interessante para você. Ok? Você diz assim, olha, eu gostava do pecado, mas sabe que hoje eu não gosto mais? Não vejo motivo. Eu ficava lá no bar, eu ficava até 10 horas da noite, meia-noite no bar, e minha família ficava preocupada, eu ficava bebendo, gastando meu dinheiro, e ficava lá falando um monte de asneira com os amigos, e chegava fim do mês, me faltava dinheiro porque eu gastava muito no bar, e hoje eu vejo que era um grande desperdício. Hoje eu não vejo a hora de acabar o trabalho para eu chegar em casa e estar com a minha esposa, com a minha família, porque isso agora é uma alegria para mim. E eu não vejo mais o porquê de estar no bar. Aquele pecado que me dominava perdeu força em mim. E a graça de Deus penetrou no meu pensamento, na minha mente. Ok, irmãos? Deu para entender, né? Amém? Então isso daí, eu falo um pouco, eu dou um pouco muito de exemplo. A Marta fica brava comigo, mas é que eu me empolgo, viu? Tá bom? Porque eu gosto que a gente viva a situação que o Espírito Santo faz em nós, né? Não é só dizer o versículo, mas é você saber a profundidade daquilo que Deus faz. Deus faz tanto por nós, tem tanta coisa envolvida nessas promessas, que se você entender e você aceitar no teu coração, a tua vida realmente explode. Né? Você se transforma não pela tua bondade, mas pela bondade de Deus que entra em você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, eu vou falar assim sobre a parte prática. Está faltando apenas aqui uns 3 minutos, talvez uns 10 minutos, mas eu vou aqui só um resumo que eu pus aqui para a gente terminar esse capítulo, ok? Eu estou falando do 7, nós não lemos todo o 7, mas nós falamos muito sobre o conteúdo dele, ok? Depois, na semana que vem, a gente passa alguns versículos, a gente relembra alguns versículos, ok? Mas eu quero dizer assim, qual é o efeito prático disso tudo? Então eu nasci de novo, agora então eu não peco mais? Não, eu ainda erro, né? Eu tenho recaídos, eu ainda tenho raiva às vezes, né? Eu ainda falo que não deveria, né? Eu ainda avalio, às vezes, a coisa que não é pela coisa que é. Então, aquilo que eu penso que é verdade, às vezes ainda não é verdade. Eu ainda erro. Eu ainda faço avaliações erradas. Mas agora, sou um alarme em mim. Agora eu tenho um alarme interno. Que quando eu me desvio do caminho, o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu estou errado. Romanos 8,16. Ok? O Espírito de Deus testifica com o meu espírito. Então eu tenho comunicação espiritual com a vontade de Deus. Eu tenho uma consciência espiritual ativa. Eu tenho uma consciência espiritual já não mais mortificada, mas ativa. Ok? Então a base para isso, Romanos 8,16. E uma advertência final. Apesar da nossa nova posição no mundo espiritual, então agora eu nasci de novo, agora aceitei Jesus, agora o Espírito Santo está em mim e ele se comunica comigo. Eu já sei, eu percebo agora caminho ruim e caminho bom. Eu já estou discernindo as coisas espirituais. Isso está crescendo em mim e eu estou me tornando uma pessoa espiritual. Mas ainda assim, o inimigo, nosso opositor, ele ainda tem um trunfo. Ele não se dá por vencido. Amém?
ele pega afirmações como no capítulo 6, versículo 16. Amém? Vamos lá ler esse 6,16. Diz assim: não sabeis que Paulo está falando de pessoas que já estão na graça, pessoas que já se converteram e já estão ali sobre a influência do Espírito Santo. Já não são mais escravas voluntárias do mal, né, do pecado. Mas ele fala assim, então vocês devem deixar de pecar, ok? Porque não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então ele está dizendo assim, vocês foram salvos, vocês foram curados, vocês são nova criatura, mas se vocês se derem de novo às práticas do pecado, se vocês voltarem ao pecado, então vocês vão ser servos do pecado. E o pai do pecado, né, é Satanás. Então você volta a ser servo do inimigo. Olha que coisa interessante, né? Aí eu começo a entender um pouco do mistério daquelas pessoas que vão chegar para Jesus e falar, mas eu estava na igreja, estava tudo certo. Eu já tinha me convertido, eu já tinha aceitado Jesus, eu estava ali orando, pregando, eu estava ministrando, expulsando demônio, estava fazendo tudo. Aí Jesus fala, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por quê? Porque eles estavam escravos do pecado. Então eles eram servos do pecado, servos de Satanás. Amém, irmãos? Então é importante que você não se deixa vencido pelo pecado. Quando você erra e aquele alarme interior toca dentro de você, você diz, Senhor, me perdoa. Eu vou voltar para o meu caminho. Eu não quero sentir essa acusação do teu espírito contra mim. Eu sei que eu estou errado, que eu errei. Você vai e pede perdão. O cristão precisa ser humilde, precisa ter coragem de pedir perdão. Às vezes a gente faz alguma coisa má para as pessoas, a gente fala uma besteira e é difícil pedir perdão, né? Mas tem que pedir perdão para que o inimigo perca a força, não seja o seu Senhor. Jesus volte a ser o seu Senhor. Amém? Então é isso, irmãos. Eu ia falar sobre uma questão que tem em Hebreus, sobre as pessoas que caem, corroborando esse versículo, Hebreus capítulo 6, mas nós vamos deixar para o próximo aula, ok? Já está aqui já estamos quase às 11, quase às 10 aí no Canadá, ok? Então vamos orar, né? Senão a gente não ora, ok, Marta? Tá bom. Amém. Eu vou orar para os filhos hoje, então, tá bom? Você ora para o pessoal que está enfermo, que a gente tem a lista, está comigo, mas Deus sabe. Amém. Tem aí também na nossa coisa. Orar então para os nossos filhos, gente. Vamos orar. Pai Celestial, precioso Senhor, misericordioso Pai de amor. Senhor, diante do teu trono nós colocamos, Senhor, nossos filhos, Pai, pessoal que tem os netos aqui, que tem os sobrinhos, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que tu visita a mente de cada criança, de cada jovem aqui, Senhor, arrancando, Senhor, todo mal, Senhor, todo vício de joguinho, Senhor, vício de coisas que não é tua, Senhor, de música que não é tua, Senhor, nós te pedimos que, Senhor, essa noite, Senhor, envia teu Espírito Santo para estar ministrando o coração de cada criança, ministrando a mente, Pai, que eles tenham curiosidade, que eles tenham vontade de ler a tua palavra, que eles tenham vontade, Senhor, de buscar, Senhor, de ir na igreja, Pai, que eles tenham nojo, Senhor, das coisas que não vêm de ti, que esse alarme que o Davi falou, Senhor, quando eles vão fazer coisas que não te agradam, Senhor, que eles possam sentir esse alarme dentro do Espírito, meu Deus, e que eles possam saber, Senhor, o que é bom, Senhor, e o que não é bom, que eles sirvam apenas a Ti, Senhor, que eles queiram agradar a Ti, meu Deus. Nós como mãe, como os pais, como os tios, nós repreendemos da vida dos nossos filhos agora todo mal, Senhor, toda malignidade desse mundo, Senhor, depressão, Senhor, confusão, Senhor, vício, em nome de Jesus, caia por terra da vida dos nossos filhos, Senhor, toda perturbação, meu Deus,
toda depressão, Senhor, toda dúvida, tudo aquilo que não é teu, meu Deus, que eles possam ser pessoas saudáveis, que eles possam ser pessoas, Senhor, que te amam, Senhor, em nome de Jesus, abençoa os trabalhos deles, desde já, abençoa os estudos, abençoa a escola, Pai, abençoa, Senhor, o futuro, Pai, a faculdade, coloca desde já pessoas boas, meu Deus, amizades boas, em volta dos nossos filhos, meu Deus, coloca, Senhor, gente boa, assim, como esposos e esposas, Senhor, que te ama, Senhor, em nome de Jesus. Esse mês é um mês, Senhor, bem escuro, um mês pesado, onde as crianças vão, Senhor, para a rua, Pai, comemorar, Senhor, o dia das bruxas, o dia de Satanás, Senhor, isso é tão sério. As pessoas pensam que isso é brincadeira, meu Deus, mas isso é tão sério, Pai. Senhor, toca no coração das crianças que elas não queiram ir, meu Deus, que elas não queiram mais participar dessa festa, Pai, proteja, Senhor, os inocentes de todo mal, de toda seta do inimigo, de todo laço, Pai, nós colocamos nossos filhos em tuas mãos, e nós cremos que tu é galardoador daquele que busca, daquele que pede, Pai, tua palavra diz que nossos filhos são herança do Senhor, coloca teus anjos de fogo, meu Deus, em volta dos nossos filhos, Pai, na ida, na vinda, na hora de ir para a escola, na hora de dormir, Pai, em nome de Jesus, que eles não queiram ver joguinhos que não prestam, música que não vem do mundo, música, Senhor, que exalta Satanás, Pai, em nome de Jesus, visita nossos filhos, transforma eles, meu Deus, em pessoas boas, pessoas cheias do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti que Tu possa estar com nossos filhos o tempo todo, porque nós não podemos estar com eles o tempo todo, e nós declaramos a Tua vitória sobre a vida dos nossos filhos, nós declaramos que eles estão por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda, nós declaramos vitória, Senhor, Tu conquistou a vitória naquela cruz para que nossos filhos e nós tivéssemos vida em abundância, Pai, em nome de Jesus, separa, Senhor, nossos filhos, separa, Senhor, nossos filhos desse mundo imundo, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, guarda a mente e o coração deles, Paizinho querido, em nome de Jesus, nós já Te agradecemos pelo cuidado que Tu tens tido, Senhor, até hoje, pelo cuidado que Tu tens tido com nossos filhos, Pai, contra a doença, contra o acidente, contra tudo, Senhor, nós já Te agradecemos por tudo que Tu tens feito, Pai, e nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Olha para os doentes, né, Deus? Amém. Senhor, ainda na Tua presença, Pai, aqui, ó Deus, com os irmãos, como igreja, nós oramos, Pai, e entregamos novamente, Senhor, os nossos corpos, Senhor, físicos a Ti, Pai, aos Teus cuidados, Pai, que o Senhor é um Deus de todo poder, Senhor, toda cura, Senhor, toda grandeza está sobre Ti, Senhor. O Senhor pode, ó Deus, efetivamente, ó Deus, curar aquele que está, Senhor, adoentado, aquele que está, ó Deus, enfermo nesta noite, Senhor, qualquer que seja a enfermidade, Pai, nós pedimos que o Senhor varra, Senhor, nessa hora, Senhor, o corpo de cada um, Senhor, todos os membros, Pai, para que o Senhor, ó Deus, cure, ó Pai, todo aquele que está enfermo, aquele que está cansado, sobrecarregado, aquele que está, ó Deus, com uma enfermidade, ó Deus, mais séria ou menos séria, Pai, nós pedimos que o Senhor entre em providência, Senhor, que o Senhor comece, Senhor, a fazer o Teu milagre, Pai. Nós oramos porque cremos que o Senhor é um Deus que faz hoje, Senhor, as mesmas coisas que o Senhor fazia, ó Pai, na palavra, Senhor. Todos os Seus milagres que nós lemos, Senhor, são possíveis hoje, Senhor, porque o Teu Espírito Santo, o Teu poder é o mesmo, Senhor. E o Senhor ainda tem vontade, Senhor, de fazer o bem, Senhor, àqueles que Te buscam, aqueles que confiam em Ti. Então, diante dessa promessa, dessa realidade da Tua misericórdia, Senhor, como misericórdia sem fim, nós clamamos a Ti, Senhor, pedimos a Deus,
Tira, Senhor, todo o mal. Tira, Senhor, a malignidade, Senhor. Tira, Senhor, a enfermidade, Senhor. Tira, Senhor, a doença ruim. Em nome de Jesus, Senhor, dá saúde para o teu povo. Restaura, Senhor, o ânimo, a mente do teu povo. Restaura espiritualmente também. Nós pedimos, ó Deus, vai completando a obra, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Nós descansamos, Senhor, na certeza de que o Senhor ouviu a nossa oração, Senhor. O Senhor está, Senhor, inclinado, Senhor, para fazer aquilo, Senhor, que é do teu coração, que é a bondade, Senhor, e o milagre. Em nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. 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 Que o Senhor seja louvado e abençoa, Senhor, nossa restinho de semana. Amém. Tá, gente? Aí, quem quiser mais pedidos, põe lá no Zoom. Ô, Marta. Aí, olha. Ô, Marta, viu? Eu acho que eu vou conseguir gravar, vou dar uma editada rápida e vou disponibilizar no nosso canal do YouTube, tá? Para quem quiser, vai ter já a partir de agora nós vamos ter gravado. Então eu vou dar pro pessoal que faltou, a gente coloca lá no Zoom, então o link, pessoal que Isso. não pôde escutar, escuta, né? Isso. Assim que eu terminar a edição, eu já mando para você, tá bom? Ah, que ótimo, então, beleza. Então, minhas meninas, Bye. beijo, boa noite. Obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigada, Davi. Obrigado a vocês. Beijos. Amém. Deus, tá? Um beijo para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa noite. Amém, amém. Tchau.